Olá pessoal, beleza? Então, para a gente poder finalizar aí o nosso conteúdo de tipos de razões, nós estudaremos agora a terceira e última formulinha dos tipos de razões, que é a da densidade demográfica, beleza? Vocês já devem ter visto esse conteúdo, esse título, densidade demográfica, na disciplina de geografia, tá certo? Por quê? A densidade demográfica ela tem uma função muito importante, principalmente com relação ao município, ao estado, ao país, porque ele compara o número de pessoas com relação à área, ao espaço em que essas pessoas estão inseridas, beleza? Então a densidade demográfica ela serve para a gente ter em média quantos habitantes existem, por exemplo, em uma determinada região, quantas pessoas habitam uma determinada cidade. Quando, por exemplo, a gente vê aí nos noticiários, né, às vezes passa um helicóptero e na notícia ele fala para nós que, por exemplo, tem lá uma média de 500 pessoas, né? Como que ele sabe que tem mais ou menos 500 pessoas se ele está sobrevoando com o helicóptero e ele não consegue contar uma por uma e ele consegue dar essa estimativa? Porque ele utiliza aí da densidade demográfica. Ele calcula mais ou menos, né, o número de pessoas pelo o espaço em que aquelas pessoas se encontram, certo? O censo, né, do IBGE, que periodicamente aí a cada 4 anos, 5 anos faz um cálculo, né, para atualizar o número de habitantes que existem em uma determinada região, acaba utilizando também da densidade demográfica, beleza? E a densidade demográfica ela também é um tipo de razão. Bom, a fórmula da densidade demográfica é essa aqui. Então, olha lá. Ela fala o seguinte para a gente. Densidade demográfica é igual número de habitantes dividido pela área. Então, eu represento densidade demográfica pelo DM, para não ficar escrevendo densidade demográfica. E o número de habitantes eu também abrevio. Coloco N aqui, abreviado, diab, para dizer para a gente que é o número de habitantes. E a área só que eu escrevo área. Beleza? Então, aqui tem a legendinha do qual vocês copiaram. O número de habitantes pode representar as pessoas, os indivíduos, os habitantes do qual esteja falando o problema. E a área é o local, o espaço, que sempre vai vir para a gente com a unidade de medida metro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante, tá certo? Percebam uma coisa, pessoal, já que agora a gente está na última. Todas as três razões, né, tanto a escala, quanto a densidade demográfica, embora elas tenham três fórmulas diferentes, né, uma para cada tipo de razão, todas elas têm a mesma estrutura, então é sempre a principal em destaque, carregando uma razão aqui, uma divisão, né, no segundo passo. Aqui também, a principal, que é a densidade, carregando as outras duas informações que vão ajudar a descobrir a densidade, que é massa e volume. A densidade demográfica, que é a principal, trazendo as duas informações, que é o número de habitantes e a área. Beleza? Então, a forma de aplicar é a mesma. Então, aqui eu deixei só um probleminha para nós resolvermos, né? Porque ela é bem tranquila de fazer. Então, vamos ver o que vai falar aqui no nosso enunciado para a gente aprender a aplicar a formulinha da densidade demográfica. Então, ele fala o seguinte: segundo o último censo, né, a população de Duartina é de 12 mil habitantes e a sua área é de 12 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica de Duartina? Então ele quer saber aí qual que é o número de pessoas com relação à área do município de Duartina. Então, para isso, a gente vai utilizar a formulinha. Densidade demográfica é igual número de habitantes dividido pela área. Beleza? Sempre vai ter que aparecer essas formulinhas para eu saber
se vocês estão identificando, sabendo interpretar o exercício e sabendo colocar a fórmula certa. Então, é importante, nunca façam direto, tá certo? Bom, ele perguntou aí pra gente, ele quer saber o quê? A densidade demográfica. Então, ele quer saber o DM. O que a gente deve ter de informação, então, aí no enunciado? O número de habitantes e a área. Então, segundo aqui o enunciado, né, a cidade tem quantos habitantes? 12 mil. Então, no lugar do número de habitantes, eu vou colocar 12 mil. Beleza? Número de habitantes, 12 mil. E a área da cidade, olha lá, eu vou colocar aqui, ó, 12 mil AB. E a área da cidade é de 12 quilômetros quadrados. Professor, essa informação realmente é verdadeira? Eu não sei. Acabei montando um exercício aqui só para a gente poder aplicar. Pode ser que tenha aumentado a população, diminuído, a área também seja maior, mas só para a gente ter uma ideia de como vai acontecer, beleza? Então, aqui no lugar da área, 12 quilômetros quadrados, tá certo? Então, para a gente calcular isso, olha lá que facinho. Eu coloco o DM e aqui é uma divisão comum, simples. Então, é só dividir o 12 mil por 12. Então, 12 dividido por 12, 1. Como tem 1, 2, 3 zerinhos, é só a gente copiar o 1, 2, 3 zerinhos. Então, a densidade demográfica é de 1000. Agora, a gente vai terminar de colocar a resposta. Lembra que na densidade, que nós vimos anteriormente, eu comentei com vocês que na resposta ela sempre vinha com duas informações, né? A densidade vem com grama por centímetro cúbico, quilo por metro cúbico, e assim vai. É sempre duas unidades de medidas. A densidade demográfica ela também vai vir com duas unidades. A do habitantes, então a gente vai colocar 1000. Foca. A gente vai colocar 1000 AB por a unidade da área, que no caso aqui, no enunciado, apareceu para nós o quilômetro quadrado. Então, 1000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa densidade demográfica, ela traz para a gente aí um demonstrativo que na cidade do Artina pode ter até 1000 pessoas por um espaço de 1 quilômetro quadrado, que equivale aí a 1000 metros quadrados, beleza? Então, numa área de 1000 metros quadrados, podem ter aí até 1000 habitantes, beleza? Então, essa é a mais tranquila de todas, né? Pode acontecer também, como nos outros enunciados, vir a densidade demográfica, pedir para calcular, descobrir a área ou descobrir o número de habitantes. Pode também, mas já não é tão comum. Geralmente a gente acaba utilizando a formulinha desse jeito mesmo. Vem a densidade demográfica, ele pede, aliás, para achar a densidade demográfica, porque ele dá para a gente a informação do número de habitantes e da área, tá bom? Então, essa aula mais curtinha, espero que vocês tenham entendido, aprendido também. Vou passar exercícios para a gente poder também aplicar e ver se vocês realmente aprenderam. E aí depois eu vou dar uma misturadinha aí e usar exercícios das 3 formulinhas, de escala, de densidade e de densidade demográfica, para a gente poder fechar este conteúdo, tá certo? Bom, mais uma vez obrigado, e como eu falei para vocês, caso vocês não tenham entendido o conteúdo, me procurem para a gente poder tentar tirar as dúvidas, beleza? Um abraço e uma boa aula.